já seja muito conhecido, para alguns pode ter muita novidade, como teve para mim. Porque veja, muitos de nós, todos nós, viemos de outras escolas religiosas. Cada um de nós recebeu instruções, recebeu ensinamentos, e que nem sempre foram de encontro àquilo que a gente estava precisando, de encontro àquilo que a gente estava buscando. E as dúvidas e as perguntas não respondidas fazem com que a grande maioria chegue numa casa como essa, buscando explicações do ponto de vista espiritual. E a gente sabe que isso teve uma origem um pouco, assim, quase que abrupta, porque ao longo de toda a história da humanidade, o homem buscava o superior, buscava o sobrenatural. E nem sempre a gente tinha esse tipo de resposta. Mas, por volta do ano 1850, começaram a acontecer coisas que contribuíram para esse tipo de informação. Eram aquelas histórias das mesas girantes. Coisas que eram reuniões festivas, jantares, isso e aquilo, e de repente o pessoal começava a brincar com as mesas, e pedindo, fazendo perguntas, e essas mesas como que respondiam, com toques, com barulhos, com giros. Isso foi evoluindo de maneira que acabou se transformando numa doutrina que foi codificada. Essas perguntas e respostas foram codificadas por aquele que a gente conhece como Allan Kardec, e se transformou no Livro dos Espíritos, 1857. E a partir daí, as reuniões nesses moldes que aconteciam naquela época passaram a se difundir por todo mundo. Se a gente lembrar, eram reuniões que aconteciam numa classe social mais elevada. Eram políticos, eram industriais, eram cientistas, e isso acabou se difundindo desta maneira. E um dos locais onde isso mais proliferou foi no Brasil. Então, no começo do século XIX, já existiam muitas casas chamadas centros espíritas, e que tinham uma sistemática semelhante àquela do Allan Kardec, lá nos salões sociais de Paris. E aí aconteceu uma coisa interessante. Existia uma criança que começou desde muito cedo a apresentar um quadro que era muito estranho. Era uma criança que estava bem, de repente começava a se entortar toda, falar de um jeito esquisito, ninguém conseguia entender direito. Isso aconteciam crises. E aí, essa família foi buscar socorro. Esse menino está doente, a cabeça dele não está boa, fica falando de um jeito esquisito, parece que não é ele. E o médico busca o que quer, tenta encontrar uma solução. Chega uma hora que o médico responde: olha, gente, eu não sei o que pode ser isso. Vamos procurar outras coisas, parece que até uma coisa do outro mundo. Lá foi ele para a igreja, e o padre foi benzendo o menino, fazendo exorcismo, isso e aquilo. Só que o tal do diabo da fala mansa, como eles disseram, não ia embora. Cada pouco o menino estava lá, se entortando todo, falando de um jeito estranho, esquisito.
E o padre, numa desses exorcismos, o tal do diabo virou para o padre e falou: ô meu filho, nós já se conhece de outras épocas. E aí o padre fez o quê? Se benzeu e fugiu. E aí, o que nós fazemos com esse menino? Nessa época, ele já tinha 17 anos. Estava tentando se encaminhar para uma carreira na Marinha, que era uma aspiração dele. Mas desse jeito, não ia ser possível. E aí, o que a mãe fez? Procurar recursos. E conversa com um, conversa com o outro, até que uma vizinha falou: isso aí é coisa de espiritismo. Você imagina falar uma coisa dessa em 1900? Complicado. Mas o menino não sarava. E a mãe: tá bom, aonde é que eu vou? Mas quando é uma coisa muito séria, precisa de um espiritismo bem forte. E eu vou levar vocês num centro espírita, lá na cidade de Niterói. Eles moravam ali por perto. E chegaram todos envergonhados, encolhidos naquele lugar. E de repente, a hora que eles entram, foram recebidos pelo presidente do centro, que era um homem muito educado, muito bem apessoado, e ficaram sabendo que ele era alguém importante na Marinha. De repente, aquele preconceito que todos nós temos diminuiu um pouco. Puxa, se alguém importante assim, e vai explicar o que está acontecendo, e de repente, não é que o menino tem uma crise, e se entorta todo, e começa a conversar com esse dirigente, e se apresentando como um caboclo. Na minha cabeça, caboclo era aquele sertanejo, aquela pessoa simples, lá do interior, que sabe quase nada. Mas aí o dicionário me falou que não é só isso. O caboclo é o mestiço entre o branco e o índio. E esse espírito se apresentando, falando com esse dirigente, e falando que eles queriam trabalhar, que eles queriam fazer as coisas, e que não eram bem recebidos. Os pretos velhos, os índios, os caboclos, naquela época, não eram bem-vindos nos centros espíritas. Vocês se lembram que o centro espírita, nessa época, trazia tudo aquilo dos salões de Paris. Só os mais socialmente elevados eram bem-vindos. Se você viesse com um nome importante, você era um espírito bem recebido. Mas o preto velho era alguém que precisava ser esclarecido, doutrinado e encaminhado. E esse espírito, dizendo que ele estava ali exatamente para trabalhar, e o dirigente que tinha evidência falou: mas parece que eu estou vendo você com uma batina, você está se transformando, você está se escondendo? Eu, não, essa batina eu usei uma outra vida, mas esta roupa que eu estou me apresentando é a com a qual eu vou trabalhar hoje. E que era de um caboclo. E você tem nome? Para que nome? Nome é importante? A gente quer saber com quem nós estamos falando. E ele falou: eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas. O que é isso? Que não existem caminhos fechados para mim. E nós vamos, a partir de agora, receber e vamos trabalhar os pretos velhos, os índios e os caboclos. Se não puder ser aqui, será em outro local. E vai ser um local simples, como nós somos simples. E vai se chamar tenda. E vai vir
recebendo todos os que vêm lá de Aruanda. O que é Aruanda? É o espaço, é tudo aquilo que está acima do homem. E aí, aquele dirigente que não teve a sensibilidade de perceber o que estava acontecendo, dispensou o caboclo. E a partir daí, começaram a acontecer reuniões em locais simples, que eram chamados tendas. A partir daí, começaram a existir as tendas de Umbanda, como essa que vocês têm aqui. Talvez alguns não saibam como é que é o nome desta entidade, vamos chamar assim. Mas é tenda de Umbanda Caboclo de Pirajara. E desde aquela época, a Umbanda foi se desenvolvendo e foi se transformando no que a gente tem aqui hoje. Nesse trabalho, nessa assistência, nessa caridade que vocês participam. E aí, a gente busca entender, além de tudo isso que a gente falou, o que acontece a hora que a gente chega aqui, o que acontece quando a gente tem uma reunião como essa. E a gente vai buscar estudar, buscar informação. E eu achei uma coisa fantástica na literatura da Umbanda, que é um livro chamado Tambores de Angola, e é pelo espírito Ângelo Inácio, do médium Robson Pinheiro. E o que é isso aí? Para quem já leu André Luiz, é o André Luiz da Umbanda. E ele conta, ele descreve tudo aquilo que ele foi aprendendo como espírito dentro de uma tenda de Umbanda. E ele começa contando assim, quando ele chegou lá para aprender, para assistir como é que era um trabalho de Umbanda. A primeira coisa que chamou a atenção dele foi lá fora. Ele olhava assim, um cinturão, como se fossem soldados. Existiam soldados romanos, existiam índios, existiam entidades com porte avantajado. Ele olhou aquilo, o que é isso? Esses são os guardiões do trabalho. São aqueles que vão permitir a entrada dos espíritos que vão ser assistidos. São espíritos que têm um conhecimento, têm uma vivência como militares, um grande conhecimento de organização, de estratégia, e que são respeitados pelas entidades das sombras, porque sabem que eles sabem se defender e sabem defender o ambiente que eles estão protegendo. O Ângelo Inácio, puxa vida, não imaginava que pudesse ser isso. E a hora que ele entra, já na porta, ele via dois espíritos, um índio, um recipiente com uma água, com ervas maceradas, e que ficava aspergindo cada um que ia entrando. E ao lado dele, um preto velho, um outro recipiente de onde saiu uma fumaça que envolvia cada um que ia chegando. E ele descrevendo esse tipo de coisa, ele ficava maravilhado, porque ele via que as pessoas que estavam chegando, alguns, traziam placas, coisas grudadas, que ele olhava parecendo uma coisa feia, e na medida em que o índio, o preto velho, ia soltando aquela fumaça, aquelas coisas iam se desprendendo da aura daquela pessoa, iam caindo, e na medida em que a água que o índio ia aspergindo, eles se derretiam como se tivesse recebido um ácido, iam sendo retiradas
coisas que não eram boas do corpo físico daqueles que estavam chegando para a reunião. E aí ele entendeu e foi explicado para ele que aqueles eram espíritos magnetizadores, conhecedores desse trabalho de magnetização e que faziam aquela limpeza magnética da aura de cada um que estava chegando. E ele falando assim que aquele índio e aquele preto velho tinham conhecimentos das leis da natureza e das energias que eram captadas da natureza e que iam deixar muitos sábios do planeta envergonhados. E aí ele começa a descrever o que estava acontecendo aqui, no que eles chamam de Congá, e mostrando que aquele altar, que aqueles objetos, que todo esse simbolismo, que os tais dos pontos riscados, os pontos cantados, na verdade era uma grande bateria magnética. Imagina só, cada um de nós projetando coisas e acumulando e juntando e reforçando. Era uma bateria psíquica e que concentra tudo aquilo de bom, tudo aquilo de energia que cada um de nós projeta no ambiente. E assim, eles construíam essa bateria magnética. E é um grande depósito. Esse é um imenso reservatório de ectoplasma, que é aquilo que a gente elimina, a gente espere toda vez que a gente deseja alguma coisa de bom, que a gente doa a nossa energia vital. Isso vai se concentrando e vai se transformando nesse imenso reservatório. E que os cânticos também fazem com que cada um de nós concentre a sua energia. Eles são como se fossem mantras, sabe aqueles cânticos que fazem você se concentrar? E eles formam energias fantásticas. E que muitas vezes aqueles que têm vidência conseguem perceber como se fossem nuvens energéticas cobrindo todo o ambiente, e fazendo com que cada um de nós pudesse receber a parcela que precisa dessa energia. E aí ele conta que ele via espíritos com formas de crianças concentrando esses fluidos e jogando esse tipo de coisa em cada um de nós e retirando de cada um de nós tudo aquilo que tem de ruim, de coisas que a gente pensou, que a gente viu. Quantas vezes a gente vê uma coisa ruim, aquilo faz um mal para a gente, e a gente muitas vezes conserva esse tipo de energia ruim, e esses espíritos de crianças como que lavam cada um de nós dentro de um ambiente como esse, e vão limpando a aura de cada um de nós. Agora imagina, gente, tudo isso que ele descreveu, tudo isso que ele viu acontecendo aqui, agora, com cada um de nós. Se a gente pudesse fechar os olhos e ver com o nosso coração cada um desses anjos, desses espíritos abnegados, que tem muita luz, mas que eles se apresentam vestidos com a simplicidade, com a humildade de um preto velho.
de um índio, de um caboclo. Já pensou se a gente pudesse enxergar tudo isso e sentir que cada um deles está nos abraçando e nos abençoando em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.